Olá, eu sou a Prof. Alessa Alvarenga e nesse vídeo eu vou ensinar você como fazer a sanitização correta de frutas, verduras e hortaliças. Esse processo é muito importante para que a gente possa produzir, fazer preparos com alimentos seguros. Eu vou mostrar para vocês como proceder com cada tipo de alimento para que ele esteja apto a entrar nas preparações. Então, antes de fazer a sua receita, é importante que você primeiro faça esse processo de higienização e sanitização dos alimentos. O primeiro passo é a limpeza, a higienização. A gente deve lavar esses alimentos sob água corrente para remover as sujidades. O que são sujidades? É uma terra, né, uma sujeira mesmo que a gente consegue verificar ali naquele alimento e que a gente vai remover através da água corrente. E em alguns alimentos a gente pode utilizar uma buchinha macia. Eu estou usando uma bucha comum de cozinha, então eu vou usar só o lado macio. Existem umas branquinhas que são toda macinha que a gente pode estar utilizando para isso. O que é importante? Tem que ser destinada só para a higienização dos alimentos. Não pode ser a mesma bucha que eu uso para lavar uma vasilha, para limpeza em geral, tá? Então tem que ser destinada só para isso, eu deixo separada só para fazer esse processo. Então a buchinha vai ajudar que a gente tenha mais eficiência naqueles alimentos onde seja necessário a sua utilização. Nos folhosos, a gente deve começar separando o buquê, aqui no caso das ervas, né? Pode cortar com uma faquinha, eu tiro girando que eu já removo o excesso de talo. Vou fazer uma seleção, vou removendo as folhas que não estão boas. A verdura de folha eu vou cortar aqui atrás, separando as folhas e também faço uma primeira seleção. Agora nós vamos lavar sob água corrente, água uma quantidade. Lavar folha por folha. Olha, gente, tamanha a importância desse processo, a gente ainda nem fez a sanitização, que acaba sendo mais eficiente no controle de pequenas lesminhas que tenham ali. Só na higienização, nesse processo de lavar sob água corrente, olha aqui, tá viva, que tava na alface, ó. Então, as pessoas que não fazem o processo de lavar folha a folha, que já vai utilizando, corre o risco de ter, ó, isso no prato. Após a lavagem, a gente vai fazer a sanitização, que é um processo importante para remover aí os micro-organismos que a gente não enxerga a olho nu, que nem consegue estar eliminando só com a lavagem com água. Então, para essa solução, eu vou fazer primeiro uma solução utilizando água sanitária, que a gente encontra em supermercados de qualquer marca. O importante é, na hora de fazer a compra, primeiro, ela tem que estar falando aqui que serve para desinfecção de frutas e verduras e legumes dentro, né, as suas instruções de uso. E também, para me certificar, eu vou ver a composição, se está entre 2 e 2,5 ppm, a concentração aqui de cloro, ó, logo aqui em cima. Então, tá dentro da concentração ideal, que é entre 2 e 2,5 ppm, e
tá falando que serve para sanitização de frutas, hortaliças e legumes. Então, eu posso estar utilizando. Como que eu vou preparar essa solução? Eu vou medir, é importante que seja feito o processo de medir certinho a quantidade de água. E essa quantidade de água vai variar de acordo com o tamanho da sua vasilha. O que é importante? Que a solução seja suficiente para deixar aquele alimento imerso. Então, você vai procurar um recipiente que você consiga estar colocando uma quantidade de solução que aquele alimento fique imerso. Então, aqui eu utilizei 2 copos medidores que vai dar 1 litro de água. E para 1 litro de água eu vou colocar uma colher de sopa de água sanitária ou 15 gramas, que corresponde a essa uma colher de sopa. Coloco, misturo, isso é importante. Primeiro a gente faz aqui a solução, que é a água com o hipoclorito, aqui no caso a água sanitária que a gente está utilizando, para depois colocar imerso. Aí vou pegar o meu alimento já lavado, já higienizado, pronto para sanitização. E vou cronometrar, é importante que eu marque no relógio 15 minutos para fazer esse processo. Então, enquanto esse aqui está em 15 minutos, eu posso fazer um outro recipiente, que é o que eu vou preparar, para colocar a minha alface. Então, vou medir aqui também. Fazer o mesmo processo. É muito importante, ó, que você fique imerso na solução. Agora eu vou fazer o processo de higienização de frutas e legumes. Vai ser sob água corrente também. Então, eu posso estar utilizando, nesse caso, a buchinha ou só passando a mão. Você pode utilizar a buchinha macia ou fazer o processo só com as mãos. O importante é que remova todas as impurezas, toda a sujeira que eu consiga visualizar. A bucha macia, ela vai ser assim, muito adequada, principalmente naquelas frutas ou legumes que tem a casca mais grossa, que é a terra, por exemplo, vai agarrar mais, abóbora, né? Aquela abóbora que a gente faz com a casca, a abóbora menina, que às vezes a gente lava e não fica legal. Então você vem com a bucha macia, ou alguma fruta pera, por exemplo, também, que você vê que não saiu só com as mãos. Sanitização das frutas e legumes, desta vez eu vou utilizar um hipoclorito em pó. Este aqui eu já transferi da embalagem original para esse potinho que eu tenho e que sempre utilizo, mas mantive as informações importantes que estavam escritas no rótulo do hipoclorito que eu comprei. Então, lá dizia que eu uso 3,5 gramas para cada 1 litro de água. Então, é importante que eu respeite essa quantidade. Então, vou fazer a solução para a gente colocar as frutas. Da mesma maneira, depois a gente coloca e deixa imerso por 15 minutos. Então, começa medindo a água. Então, como eu coloquei 1,5 litro, eu vou colocar aqui 5 gramas, que a minha balança não pesa meia, só pesa de 1 em 1.
Então, entre 5 e 6 gramas aqui vai ser o ideal. Vou colocar na água e misturar, principalmente quando usar água clorida em pó, é importante dar uma misturada boa para dissolver todo. Agora eu coloquei as frutas e os legumes e vou deixar 15 minutos marcados no relógio. Então, eu posso reutilizar a água da sanitização, desde que ela esteja limpa e que esteja dentro de 30 minutos. Porque o cloro, ele é volátil e após esse prazo, ele vai perder o seu efeito. No caso de frutas muito pequenas, como morango, uva, eu não preciso estar lavando, né, no processo de higienização cada frutinha. São frutas que até mesmo pelo seu modo de... porque são frutas que até pela forma como são colhidas, elas vêm com menos presença de sujidade. Então, eu preciso sim higienizar antes de colocar na solução, mas eu posso fazer isso de maneira coletiva. Então, eu vou colocar aqui dentro do bowl, vou fazer a seleção, ver se tá todas aptas a serem higienizadas e sanitizadas depois. Se ela tiver lesionada assim, principalmente assim quando ela já tá até com um bolor, a gente não pode estar utilizando, tá? E não posso fazer o quê? Cortar uma parte que está estragada e colocar aqui, porque senão na hora que eu colocar na solução, aquela solução entra dentro do meu alimento e faz uma contaminação química. Então, se ele está só com uma manchinha, alguma coisa assim, no caso do morango, a gente acaba que utiliza que pode ser um processo na própria embalagem que bateu e começou uma oxidação, né? Mas não é ainda um processo de deteriorização por completo. Então eu consigo destinar para remover aquela parte depois e fazer um cozimento, por exemplo, uma geleia onde eu vou eliminar os micro-organismos, né? Não vou comer isso in natura. Mas se ele já está com a sua pele, né, danificada, já tem presença de mofo, aí não posso utilizar. Tá? Então fiz a seleção e vou passar sobre a água corrente, movimentando, porque às vezes onde fica o cabinho fica a terra preso. E o que é importante? Vou mexer. Fica muita terra aqui. Eu vou mexer, que fica muita terra no cabinho e a água fica bem suja, né? Elimina bastante terrinha que tá aqui. Então, o que eu não posso fazer? Eu não posso agora fazer assim, inclinar a vasilha lá na pia para escorrer a água, senão a sujeira vai continuar aqui. Aí, nesse momento, na hora de tirar da água, aí eu vou tirar aqui 1 ou 2 de cada vez, para que a terra, né, e a sujeira que a gente fez aqui no movimento, a remoção, passando para a água, fique
represada lá na água. Olha, ficou bem suja a minha água do morango, né? Além de terrinha, tem também um pelinho, né? Que ele tem aqui uns pontinhos que soltam na hora que a gente vai lavar. Então, agora ele está apto para ir para sanitização. Vou colocar na solução clorada que a gente preparou. Tanto faz se é de água sanitária ou se é de hipoclorito. Vou adicionar e vou deixar 15 minutos. Agora nós vamos fazer o processo de higienização no alho poró, porque ele é um pouquinho diferente dos demais. Então a gente compra o alho poró dessa forma e o primeiro passo é separar essa parte aqui da raiz, que você pode até plantar, que vai nascer um novo alho poró. Tem muita gente que faz esse processo para plantar em casa, senão vai estar desprezando, tá? E vamos cortar aqui em cima, ó. As folhas começam aqui, eu vou dar mais ou menos 2 dedos e vou cortar, separando essa parte que a gente destina geralmente, né, para fazer recheio, fazer os preparos em geral como refogado, e a parte da folha, que também tem utilização dentro da cozinha, mas geralmente para aromatizar, né, ela vai só dar sabor e a gente vai desprezar. Então já vou separar essas folhas que estão muito amareladas, olha como que tem bastante terra. E vou lavar as folhas sob água corrente. Se tiver necessidade, pode usar a bucha macia. Agora, como que a gente vai fazer nesta parte aqui? Às vezes aqui dentro fica ainda uma quantidade de terra, dá até pra gente ver que nesse, ó, aqui no cantinho tem terra. Então eu vou fazer um corte no meio, para que eu possa lavar as folhas. E vou vir aqui na água corrente e vou abrindo essas folhas para que a água entre e consiga tirar a terra. Não é necessário separar por completo, porque fica mais fácil a gente deixar assim, que na hora que for cozinhar, separa, né? Vou cozinhar ele agora, por exemplo, eu separo e já coloco ele deitadinho na minha placa de corte, para poder fazer ele fatiado. O corte mais comum é ele assim, ou então vai cortar menorzinho, né? O alho poró geralmente é utilizado refogado no preparo de diversos pratos, salgados. Então, quando a gente vai utilizar um alimento in natura, uma verdura, uma hortaliça, né, uma erva, sob cocção, num preparo, eu não preciso fazer a sanitização, eu posso só fazer a higienização, né, que eu te removi aí toda essa sujidade, tudo aquilo que eu vejo que tá de sujeira, e agora os micro-organismos que eu não consigo ver, o calor vai fazer esse processo de eliminar. Então, agora, se você tem o hábito de consumir ele cru, colocar em uma salada, aí você vai ter que fazer a sanitização conforme a gente já viu nos demais alimentos. Mesma recomendação para as folhas. Geralmente elas vão em fundos, para fazer fundos aromáticos. Geralmente elas vão em fundos para fazer fundos aromáticos ou no preparo de sopas, né? Aí
também vai ser eliminado através do calor os micro-organismos. Tudo sanitizado a gente tem que acondicionar, né, até a hora do preparo, se não for utilizar imediatamente. Principalmente os folhosos, né, as verduras de folha, elas estragam com muita facilidade. A gente tem que eliminar ao máximo essa água que veio da higienização e da sanitização, para que elas tenham uma vida útil maior dentro da geladeira. Então a gente pode utilizar maquininhas que fazem essa remoção, que são próprias para secar a folha, ou se você não tem, igual a mim, você pode depois tirar bastante o excesso delas balançando e colocar no escorredor que você tem aí de massas, né? Coloca-las em pezinhas assim, para que possam escorrer o excesso de água. Depois de já escorrer o excesso de água, eu vou acondicionar para estar armazenando na geladeira. Então eu costumo pegar uma vasilha, colocar um papel toalha, porque aí esse papel toalha vai absorver qualquer excesso de umidade que ainda tenha ficado. E aí eu vou colocando, arrumando as minhas folhinhas aqui em cima. Dessa maneira, elas vão ter uma durabilidade maior. Você pode colocar um papel toalha em cima para fazer o mesmo processo e tampar. Dessa forma, vai estar pronto para levar na refrigeração. E eu tenho um alimento sempre à mão, higienizado, pronto para o consumo ou para o preparo. O mesmo processo eu vou fazer com as frutas, vou colocar numa vasilha compatível ao tamanho, vou colocar o papel no fundo, né? Ou você pode secar elas com um pano limpo ou um papel toalha e colocar dentro de uma vasilha e tampar, deixar tudo acondicionado dentro da sua geladeira, pronto para ir direto para a sua receita, levando segurança do seu cliente. As questões são muito importantes e devem ser observadas antes mesmo do processo de higienização e sanitização, como por exemplo a escolha da matéria-prima. Você deve sempre trabalhar nos seus produtos com matéria-prima de qualidade. O que vai definir essa qualidade são as características organolépticas daquele produto. Então, eu preciso verificar se ele está com a coloração ideal para aquele preparo, né? Se eu vou comprar ele de vez, se eu vou comprar ele maduro, né? A textura, se está dentro da textura que eu desejo. Então, existe a textura de algumas frutas, por exemplo, que ficam mais macias quando estão maduras. E quando eu quero ela de vez, ela vai estar mais firme, mas também tem a questão dessa textura alterada por um processo de injúria, que foi esse alimento sofreu uma queda, alguma coisa bateu nele, e aí nesse caso não é legal. Então eu tenho que verificar se ele está macio, mas se ele está perfeito, né? Se a sua casca está perfeita, se não tem rompimento nessa casca, se não tem bolor. Isso é muito importante na hora da escolha dessa matéria-prima. Então, quando eu vou consumir in natura, não vou passar pelo calor, né? Eu preciso fazer o processo de sanitização e a solução clorada que vai me dar a segurança, né? Que ele não vai levar nenhum problema para o meu cliente, não vai causar nenhum tipo de patologia, né? Então eu fico segura quando eu faço esse processo, né? É a maneira quando esse alimento vai ser manipulado ou vai ser consumido da sua forma in natura sem sofrer a ação do calor. Quando ele vai passar por essa ação do calor, eu não preciso estar sanitizando, mas eu preciso higienizar para remover ali toda a sujidade. Então fica opcional, né, esse processo de sanitizar, que é um processo que toma tempo e se torna
desnecessário nessas situações. Muito importante, às vezes, por mais que eu faça uma seleção desse produto, vem uma batata com um olhinho, vem um tomate com um defeitinho na casca, não é um rompimento, não é um mofo, mas tem ali uma imperfeição que veio pela categoria de produtos que eu estou comprando, né? Não é um produto extra que vem 100% selecionado lá na sua colheita, então ele tem aí algumas imperfeições. O que eu não posso estar fazendo? Eu não posso tirar, tem gente que vai lá, tira com a faca o olhinho da batata, tira essa parte que não está perfeita e faz o processo de higienização e sanitização. Não posso fazer isso porque senão pode ocorrer uma contaminação química, porque fica aberta aquela superfície e aí entra a solução dentro do alimento. Então, não posso, eu tenho que fazer o processo completo e após retirar antes de manipular, tá? Na hora que for manipular, na verdade, eu vou retirar e vou desprezar essa parte que não está perfeita para utilização. Então, a mesma observação é importante para aqueles produtos que a gente já compra porcionado. Então, é um alerta, inclusive, para que você compre sempre, se você gosta de comprar produtos já cortados, já picados, que sejam produtos que são feitos esse processo de maneira correta, né? Existem algumas redes de sacolão que elas fazem o processo de sanitização antes de fazer esse porcionamento e depois fazem uma embalagem segura, que às vezes ela vem até a vácuo, onde vai garantir a segurança desse produto. Um outro ponto importante eu utilizei a solução colorada, feita com água sanitária e feita com hipoclorito em pó. Também existe hipoclorito líquido, né, disponível em sacolões, farmácias, que você pode estar comprando e utilizando. Sempre quando for hipoclorito, você vai ver na rotulagem qual é a orientação de concentração por litro de água e se tem a necessidade de enxágue depois da sanitização ou não, que tem algumas marcas que dispensam enxágue posterior. No caso da solução com água sanitária, tem que enxaguar depois, tem que ter aquelas especificações que eu falei com vocês. Todos os alimentos que a gente sanitizou, essas categorias, né? Eu peguei alguns como exemplo, mas todas as verduras, todos os folhosos, legumes e frutas, a gente vai sanitizar em solução clorada, que pode ser qualquer uma dessas opções. Muito importante que você sempre faça esse processo de sanitização marcando o tempo no relógio, 15 minutos. Se eu deixo um tempo inferior, pode não ter ainda sido suficiente para eliminar os micro-organismos que eu quero ali. Então é importante deixar o tempo certinho. E se eu esqueço, não marco, aí eu acho que é mais ou menos 15 minutos, eu sofro o risco de também causar uma contaminação química. Pelo excesso de tempo desse alimento ficar na solução, ele pode sim absorver ela. E aí, ao invés de eu estar trazendo um benefício para o meu cliente, eu posso estar levando um problema. Tá? Então a gente faz o processo de remoção da sujidade, né? Elimina aí a questão biológica que seja negativa e também evita que haja uma contaminação química.